Boa noite, gente. Eu sou Maria, sou enfermeira, sou professora do curso técnico de enfermagem, dando sequência à nossa aula de UTI, falando um pouco de anotação de enfermagem. Foi uma atividade que eu deixei em uma das primeiras aulas, que era para vocês verem a foto de um paciente e fazer como se fosse uma anotação de enfermagem. Quem não enviou, envie, e após cada slide, final de cada slide de cada vídeo, os finais dele vai ter uma atividade para vocês realizarem. Essa atividade está contando como presença e como nota. Então, por favor, quem não enviou, envie. E aí, repliquem isso, por favor, para os demais alunos. Então, vamos dar sequência. Então, anotação de enfermagem. Vou deixar aqui para vocês uma anotação que foi realizada pelos alunos. Acredito que vocês mesmos estão trocando feedback entre vocês, então a anotação ficou muito parecida uma com a outra, então vou usar uma aleatória. Colocou: recebo plantão com paciente inconsciente, acomodado no leito em decúbito dorsal, com curativo oclusivo limpo e seco na região craniana, fazendo uso da respiração mecânica em tubo orotraqueal, catéter orogástrico com infusão de dieta contínua, mantendo acesso central em veia subclávia direita, correndo medicação em bomba de difusão, mantendo sonda vesical de demora, drenando diurese, cor clara, sem odor presente, desprezo total de 2.000 ml. Essa anotação está bem coerente, de acordo com a foto, vocês não têm muitas informações, eu não coloquei nenhum estudo de caso, então pelo que vocês viram, está muito bem coerente. Porém, o que a gente pode acrescentar? Inconsciente. Tem uma escala para a gente avaliar esse nível de consciência por conta da sedação desse paciente. Eu vou colocar um exemplo. E outra coisa que também para pontuar, 2.000 ml. Normalmente a enfermagem tem um plantão de 6 horas, a gente despreza os débitos. 2.000 ml para um plantão de 6 horas é muita coisa. Então a gente tem uns termos que a gente utiliza. 2.000 ml, a gente fala que ele tá poliúrico, ele tá urinando em grande quantidade. Então é um fato, é uma alteração que a gente tem que comunicar ou o enfermeiro do plantão ou o médico. Então, quando você observar qualquer alteração no parâmetro fisiológico desse paciente, vocês têm que comunicar, principalmente como está no nível técnico, vocês comunicam. Paciente apresentou desprezado 2.000 ml, paciente poliúrico, comunicado enfermeiro tal. O tanto, claro que eu sei que vocês simularam um valor, mas a gente tem que pensar no fisiológico. O que é comum a gente urinar? Normalmente, se for a gente que bebeu bastante água, a gente vai urinar várias vezes. Mas uma bexiga não aguenta 2.000 ml ali de uma vez. Então, a bolsa, o total da bolsa, ela comporta 2.000. Então, quando tá nesse valor entre 1.000 e 1.500 ml, a gente já despreza antes, para não sobrecarregar e, como a gente fala, refluxo de urina, essa urina voltar para a bexiga. Então, sempre tenta pensar no coerente. Tem alguma coisa alterada? Comunica a equipe, porque isso vai ser relatado e se tiver alguma auditoria, eles vão pegar e vai perguntar para quem que vocês comunicaram, quem vocês comunicaram. Fiz uma anotação, então, como uma sugestão. Então, recebo o plantão com o paciente em decúbito dorsal. É importante porque a mudança de decúbito num paciente que está debilitado, acamado, principalmente entubado, ele realizada a mudança de 2 em 2 horas para a prevenção de úlcera. Na verdade, a gente usa o termo hoje lesão por pressão. Então, nas proeminências ósseas, trocânter, sacral, então é mudado o decúbito. Então, é importante sim a gente colocar o decúbito. Então, se ele está em dorsal, que ele está com a barriga para cima. Lateral direito, lateral esquerdo, prona, que é com a barriga para baixo, que hoje em dia a gente está usando esse decúbito nos pacientes que foram contaminados com Covid. Então, é importante sim colocar. Intubação. Então, entubado com tubo orotraqueal, porque ele pode estar com traqueostomia. Então, foi legal vocês colocarem realmente que ele está entubado, porque ele pode estar
sobre ventilação mecânica, porém com traqueostomia. Então, ele tá, no caso da foto, ele está com um tubo orotraqueal. A rima é o quanto do tubo está para dentro do paciente, quanto desse tubo ficou na traqueia. Então, o que tiver na rima labial, o número que tiver saindo, é o número que a gente vai anotar. Então, normalmente, a média no paciente adulto fica entre 24 e 22. Então, é importante, por que a gente pensar que tem a rima ali, uma numeração? Porque se o paciente tossir e esse tubo for para fora, você sabe se ele andou ou não andou. Então, se a gente pega o plantão e vê o valor, porque às vezes andou no plantão anterior, você pegou o plantão, pegou o plantão no período da tarde, você entrou 1 hora, e só que já tinha andado de manhã. Então, o tubo estava na rima 24, quando você vai ver, o tubo já está mais para cima. Então, você tem que ver a rima, é importante para ver se esse tubo está andando ou não está andando. Então, quanto mais encaixado, menor vai ser o valor aqui fora. Quanto mais para fora, maior vai ser o valor para fora. Então, se ele tracionou, ele vai estar 25, 26, 27, e ele começa lá do 0, 0, 1, e aí vai aumentando. Então, a gente consegue ver quanto maior o número, mais tracionado esse tubo tá. O curativo, ok. A única coisa é que a gente tem os tipos de curativo, então ele pode ser um curativo aberto ou oclusivo. No caso, a gente viu que era um curativo oclusivo com atadura crepe e ele estava ali. A região vocês colocaram. Catéter orogástrico, que é por onde ele estava recebendo a dieta, poderia ser nasal também, então é importante saber. Catéter central e subclave, direita, recebendo drogas vasoativas, então também eu não descrevi que drogas que eram, então na vida real, né? Vocês vão colocar onde está o catéter, porque às vezes um paciente tem mais de um catéter. Então tem que saber qual catéter, onde está a região do catéter, para ver se tiver alguma alteração fisiológica, tudo mais, para a gente comunicar. E tipo de droga que ele tá tomando. Se ele tá com alguma droga vasoativa, exemplo a noradrenalina, que é para aumentar a pressão. Se ele tá hipotenso, ela ajuda a manter uma pressão maior. Ou uma sedação, que ajuda para ele dormir. O abdômen também é bom a gente dar uma olhada, porque o paciente muito tempo acamado, normalmente ele tem que ser estimulado a evacuar. Muitos não evacuam, então ou tem que estimular com medicação, lactulona, óleo mineral, via sonda nasointeral, que vai fazer ele estimular e voltar ao peristaltismo normal. Ou às vezes até o clister, que é aquela lavagem interal para limpar o intestino. Então, às vezes o paciente dá 2, 3 dias sem evacuar e recebendo dieta, não é normal. O certo é ele se alimentar e evacuar pelo menos uma vez ao dia. Então, a gente tem que observar esse abdômen para ver se ele não está muito estendido e ele não está evacuando. A diurese, importante, colocar então a coloração que vocês mesmos colocaram, o amarelo claro, amarelo escuro, hematura. É bom vocês pesquisar, muitos processos seletivos estão caindo bastante sobre isso. Hematura, que é sangue na urina, piúria, que é a presença de pus na urina, e a quantidade. Se está em grande quantidade, que é poliúria. Se está em pouca quantidade, a gente fala de oligúria. Ou se ele não urina, que é a indicação de hemodiálise que a gente está falando, é anúria. Então, esses termos são bons para vocês verem, principalmente esses processos seletivos que está tendo. Qualquer alteração fisiológica, lembrando, deve ser anotado e para quem vocês comunicaram. Por quê? Depende, vocês acabam não tendo uma conduta, mas a gente espera que vocês tenham comunicado. Nós somos muro de frente ali com o paciente, então a gente vai ver muito mais as alterações fisiológicas do que o próprio médico, que às vezes passa uma vez no plantão para passar visita nos pacientes. Evacuação presente ou não, e se tiver presente, que vocês realizaram higiene íntima e que vocês trocaram fralda. Já aconteceu, já ouvi dizer bastante, questão de processos, porque o paciente alegou que ele ficou uma semana internado e ninguém deu banho nele.
Claro que ele tomou banho, porém, na hora que foi buscar a anotação de enfermagem, não tinha esse relato de banho. Então, a gente tem que relatar. Tanto que trocar banho, trocar lençol, trocar forro é importante para respaldo nosso e nossa segurança. Então, falando da escala, né? Então, quando a gente fala de inconsciente, paciente inconsciente, a gente tem uma escala que a gente fala escala de Glasgow. Essa escala, ela vai falar para você a melhor resposta ocular, que seria 4, que você consegue abrir o olho espontâneo, a melhor resposta verbal e a melhor resposta motora. Então, é 4, 5 e 6, mexendo na mão. Então, é mais fácil você guardar assim, 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. Então, melhor resposta ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora. Isso faz com que, principalmente pacientes de trauma, um paciente que chegou para você lá na UTI e vocês vai avaliar ali. Então, melhor resposta ocular, ele abre o olho espontaneamente, ou não, só quando você chama ele pelo nome, fulano, aí ele abre o olho, do contrário, ele só fica com o olho fechado. Verbal, orientado, você pergunta para ele o nome dele, tudo, ele responde, ok. Ou não, ele tá confuso, ele não sabe onde ele tá, não sabe o que ele fez ali, o que tá acontecendo com ele tá confuso. E a melhor resposta motora, ele obedece a comandos, então você fala para ele, fica deitado, ele fica, levanta o braço para mim, aperta a minha mão, ele vai, todos os comandos que você der, ele vai responder. Ou não, se você fala para ele levantar a mão, ele não levanta, mas se você, por exemplo, faz o estímulo de dor, ele tenta tirar a sua mão, ele sente, ele localiza a dor. Então, também tem uma resposta na quantidade. O normal, então, é 15, o total, pegar o melhor parâmetro, nós somos um Glasgow de 15. Se esse paciente chegou com um Glasgow de 13, 15, é um trauma leve. Então, ele às vezes só tá confuso onde ele tá, não sabe muito bem o que aconteceu, mas ele tá respondendo, tudo mais. Um trauma de 9 a 12 é um trauma moderado, quer dizer que ele às vezes não tá mais sonolento, tudo mais, então ele tá com... por isso que tem aquele termo do povo, quem é o mais antigo, falar que assim, não pode dormir, mas não é para você poder avaliar o nível de consciência do trauma que esse paciente teve, a gente precisa que ele esteja acordado. E o trauma grave de 3 a 8, sendo que menor que 8 já é indicado intubação, porque ele já não consegue responder sozinho, se ele vomitar, pode ser que ele broncoaspire, porque ele não vai ter estímulo de defesa. A partir de 2017, foi acrescentado na escala de Glasgow o nível de reatividade pupilar. Então, a nossa pupila, não sei se vai dar para ver, aquela parte preta dentro do olho, ela tem atividade quando a gente estimula com a luz. Então, se ela reage, a gente não desconta nada. Se ela reage de um olho e no outro não, a gente desconta -1. Se ela não está reagindo, a pupila nossa não está reagindo, a gente desconta -2. Então, não vai somar nada, só vai descontar. A pupila, principalmente, o tamanho dela. Normalmente no olho claro é tão bonitinho de ver, mas se ela tá muito maior, se a gente fala que ela tá midriática, se ela tá grande, significa que esse paciente pode estar em morte cefálica ou pode ter uma lesão grave cerebral quando abre pupila, a gente fala. Abriu pupila, ele tá em uma lesão neurológica grave. A escala de sedação, então, lembrando lá da anotação que algumas pessoas colocou inconsciente, então a gente consegue colocar a escala de sedação, que chama Hansai. A Hansai, ela é muito utilizada no serviço de UTI, por conta que os pacientes acabam sendo sedados. Imagine você ficar com um tubo acordado, né? E também é usada em processo seletivo, cai muito sobre ela. Como que a gente avalia?
Eu achei essa daqui, eu achei bem legal, o olhinho que lembra. Então, grau 1, paciente está ansioso ou agitado, então ele está muito agitado, então ele não está sedado, é um paciente super acordado. Aquele paciente que luta, que briga com o respirador, que ele não acopla, que a gente fala que ele não tá acoplando. Então, o respirador fica o tempo todo tentando manter a ventilação e ele não responde. Então, o paciente está muito agitado. Então, ele não tá nada sedado. Grau 2, ele coopera, orientado e tranquilo. Então, grau 2, ele tá sedado, mas ele não tá desconfortável. Então, às vezes é um paciente que vai evoluir para extubação, que a gente fala. Eu lembro que na época que eu entrei na enfermagem, eu falava desentubar. Esse termo não existe. Então, é extubar. Quando você vai tirar o tubo, chama extubação. Então, um paciente que está acordado, tranquilo, está confortável, não está com dor, nada, a gente fala o grau 2 e ele tem uma possibilidade de extubar. Por quê? Você tira o tubo e ele tem que ver se ele vai ficar confortável o suficiente e não vai precisar entubá-lo novamente. Então, ele tem que manter essa tranquilidade. O grau 3, ele tá sonolento e atende aos comandos. Então, ele tá sonolento, mas se você chama ele, fala assim, Maria, aí sim, não. Se eu paro de falar, a pessoa já dorme de novo. O grau 4 está dormindo, responde rapidamente ao estímulo glomerular, que é a abertura do olho, e ao estímulo vigoroso sonoro. Então, por exemplo, na hora que você chama ou você mexe na pessoa, Maria, Maria, aí que ela vai responder. No 5, tá dormindo e responde tentando abrir o olho ou estímulo sonoro vigoroso. Aí ela não... Mais difícil ainda, você tem que chamar várias e várias vezes para ela responder. E o 6 é dormindo sem resposta. Então, é aquele paciente que está entubado, que não tem possibilidade de extubação, então ele está confortável no aparelho, não é indicado a extubação dele naquele momento, então ele está bem sedado, então ele não está respondendo a nada. Você pode mexer, pode virar ele para lá e para cá, ele não vai responder nada. Outra escala que é muito utilizada, essa daqui é mais aplicada pelo enfermeiro. Na verdade, ela é aplicada para enfermeira e essa é só para vocês conhecerem. É a escala de Braden. Ela fala sobre o risco do paciente desenvolver lesão por pressão, que seria aquelas feridas que depois do tratamento é super demorado. Vai avaliar a umidade, se esse paciente, ele tá, normalmente, principalmente nosso de UTI, a urina não vai deixar ele muito úmido, mas ele tá evacuando em grande quantidade, que vai ter uma umidade muito excessiva na pele desse paciente. Mobilidade, ele não se mexe nem um pouco, ele está se mexendo um pouco. Nutrição, ele já está com dieta ou ele não está com dieta. Por exemplo, esse paciente, ele tá com sonda nasointeral ou ainda não colocaram, ou ele tá suspensa a sonda. Então, quanto mais desnutrido o paciente, maior o risco dessa pele ficar mais friável e abrir lesão. Fricção e estrangulhamento, teoricamente, a gente não pode arrastar o corpo do paciente, a gente tem que tentar erguer o paciente para mudar o decúbito. Então, a gente faz com que a pele dele tenha menos atrito com o lençol. A soma desses valores, se ele tá de 15 a 16, é um risco brando, é um risco baixo de desenvolver lesão. De 12 a 14, ele tem um maior risco de desenvolver a lesão. E se for abaixo de 11, ele tem um risco severo. Então, é um paciente que provavelmente, por mais que a gente tenha conduta, é um paciente muito emagrecido que vai abrir uma lesão. A gente vai tentar prevenir o máximo com o quê? Mudança de decúbito e evitar a umidade excessiva. Se esse paciente com a sonda, evacuando em grande quantidade, às vezes tem que ver o tempo, se tá exudando, trocar com mais frequência os lençóis. Então, normalmente esses pacientes com risco severo, menos que 11, ele acaba que abre lesão mesmo, porém a gente vai evitar ao máximo para que não vire uma grande gravidade. Então, a gente evita tanta umidade, reforça a mudança de decúbito e tudo mais. Então, a atividade de hoje é
aplicar a escala e o valor ser obtido. Então, vocês olham aqui, qual escala você aplicaria? A de sedação, que é Ransheim, ou aplicaria de Glasgow? E sugerindo qual o valor que você obteria. Não tem certo e errado, só a aplicação da escala vocês têm que avaliar qual é a mais adequada. Mas o valor aí vai de acordo com o que vocês acreditarem. Só coloca para mim o que vocês acham. Por que você deu aquele valor. Em uma outra escala também aplicar e o valor que pode ser obtido. E também coloca a escala mais adequada para a gente aplicar nesse senhor que sofreu, vamos falar que ele caiu, uma queda da própria altura. Olhando para ele, qual escala que você aplicaria e justificar o valor que é obtido. Eu não coloquei o meu e-mail, mas manda no mesmo e-mail, Maria Brito Monteiro, que é a sigla enf@gmail.com. Manda no e-mail, o que vocês forem mandando de atividades, a gente vai discutindo nas próximas videoaulas. Não esqueça de mandar, porque isso vai acarretar a nota de vocês e a presença. E fica com Deus, espero vê-los brevemente. Tchau!